para vocês. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. E quando a gente faz uma série sobre os 10 mandamentos, eu fico bastante emocionado e bastante feliz. Por quê? Porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, acabam ignorando um assunto tão sério como esse. Eu tenho ouvido por aí pessoas dizerem que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais da lei, muita coisa que as pessoas falam. As pessoas não são maldosas nesse caso, é que as pessoas não têm o conhecimento, e por falta de conhecimento a gente acaba falando coisas estranhas. Eu ouvi de um professor de teologia no NASP, São Paulo, nossa universidade, ele dizia o seguinte, que a ignorância é atrevida. E, claro, essa frase talvez não seja dele, seja de outra pessoa, mas ele dizia, a ignorância é atrevida. E sabe que é verdade? Ou seja, a pessoa quando não tem conhecimento, ela tem ousadia para falar coisas que se ela tivesse conhecimento ela não falaria. Então eu sei que muita gente fala contra os 10 mandamentos, não é porque são pessoas más, muitas vezes são pessoas sinceras. O problema é que, por falta de conhecimento, a ignorância leva a pessoa a ter um atrevimento de falar coisas absurdas. Mas não se preocupe, o tema de hoje vai te ajudar, a você, a mim e a todos nós, para entendermos melhor a palavra de Deus, tá bem? Então eu quero convidá-la a abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20, e aqui nós temos os 10 mandamentos, e por isso estamos estudando muito o capítulo 20. Hoje é o terceiro mandamento que está no verso 7, Êxodo 20, verso 7, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pensa num mandamento extraordinário, é esse aqui. Esse aqui fala de forma muito clara, para não tomar o nome de Deus em vão. Só que esse mandamento é tão interessante que ele usa a seguinte expressão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e diz, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vamos analisar isso aqui de algumas formas, por alguns ângulos diferentes, para que você possa ampliar o entendimento e tomar decisões corretas no programa de hoje, ok? Bem, o que a Bíblia quer dizer quando diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? O que significa, nesse caso, o nome do Senhor teu Deus? Bom, o meu nome é Luiz Gonçalves, esse é o meu nome, certo? Mas quando a Bíblia fala para não tomar o nome de Deus em vão, temos que perguntar, qual é o nome de Deus? Se você perguntasse, Senhor, qual é o seu nome? Bem, se você perguntar isso, como Moisés perguntou lá em Êxodo 3, Deus respondeu, meu nome é Eu Sou. Entendeu? Eu Sou. Mas se você perguntar o nome de Deus em outras passagens da Bíblia, você vai se surpreender, porque Deus tem vários nomes. Só que o nome original, o nome de Deus, a base, onde dessa base vem os demais nomes, o nome de Deus no original hebraico, na língua hebraica, é um tetagrama. E esse tetagrama é composto de consoantes, sem nenhuma vogal. Por esse motivo, o nome de Deus, originalmente, não tem pronúncia. E se não tem pronúncia, como é que o mandamento fala para não tomar o nome de Deus em vão? Então, nesse caso, não faz sentido, porque se o nome de Deus originalmente não tem pronúncia, porque se trata de um tetagrama com 4 consoantes sem nenhuma vogal, você diz, bom, então esse mandamento não faz sentido. Claro que faz, só que você precisa entender os vários ângulos desse assunto. Então, qual é o nome de Deus originalmente na língua hebraica? O nome de Deus é YHWH. Esse é o nome de Deus. Repito para você, YHWH. Leia esse nome para mim, leia. Não tem como ler, você tem que soletrar, porque não dá para ler. Esse é o nome que está no original hebraico. Então, para que o nome de Deus pudesse ter uma pronúncia, as pessoas tiveram que, na hora de traduzir o nome de Deus, tiveram que colocar vogais. Então ficou Yahweh, ou Yahvé, no português, Yahweh, Yahvé. Também se pode falar Javé, Jeová, Adonai, El Shaddai. E aí tem várias expressões bíblicas para ajudar a entender o nome de Deus. Mas o nome original de Deus é YHWH. Entendeu? Só que nesse caso, quando o mandamento fala para não tomar o nome de Deus em vão, o mandamento não está se referindo ao tetagrama. Não está se referindo a esse Yahweh. Não é nesse sentido. É algo que tem um sentido um pouquinho diferente e que mexe muito
com a nossa vida. Presta atenção. Por exemplo, eu sou cristão, então eu trago em mim o nome de Cristo, o nome de Deus. Você crê em Deus, você é cristão, então você leva em você, na sua vida, no seu dia a dia, o nome de Deus, o nome de Jesus. Quando nós decidimos que queremos seguir a Deus, que queremos ser amigos de Deus, que queremos aceitar Jesus, quando você toma essa decisão, você passa a levar o nome de Deus na sua vida. Todo cristão leva o nome de Deus na sua vida. E quando a pessoa se diz cristã e passa agora a levar o nome de Deus, a levar essa mensagem na sua vida, aí sim, aí a pessoa pode tomar o nome de Deus da maneira correta ou tomar o nome de Deus em vão. É isso que o mandamento está dizendo, quando diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, se nós propagamos que somos cristãos, se eu e você cremos em Deus, nós temos que levar o nome de Deus da maneira certa. Porque caso contrário, estaríamos tomando o nome dele em vão. Vou dar um exemplo. Eu sou cristão, eu creio em Deus. Só que de repente, eu estou aí fumando, bebendo, adulterando, usando drogas, metido em confusão, em mentiras, em corrupção, em roubos. Então, como é que eu sou um cristão, um servo de Deus, se o meu testemunho está sendo negativo? Você sabe, de vez em quando a gente vê por aí, até mesmo no meio político, pessoas que se dizem servos de Deus e que estão ali como servos de Deus e de repente estão envolvidos em corrupção, muitas vezes estão presos, e às vezes não me refiro somente aos políticos, mas me refiro também a pastores, a sacerdotes, que trazem o nome de Deus na sua vida, no seu ministério, e de repente aparece um aí que é pedófilo, aparece o outro que é assassino, aparece o outro que se meteu no escândalo, aparece um outro que fez não sei o quê. Então, de repente, o nome de Deus que essas pessoas levam está sendo levado em vão. E não só na liderança como pastores, sacerdotes, políticos, no dia a dia dos membros, entendeu? Na Dona Maria, no seu João, no seu José, o dia a dia das pessoas. Quando nós falamos que somos servos de Deus, nós deveríamos cuidar com o nome de Deus, porque senão estaremos levando o nome de Deus em vão. E isso é muito grave, isso é muito sério, entende? E é justamente isso que o terceiro mandamento está proibindo. É justamente isso que Deus está ensinando para o seu povo, não só para Israel, como para nós brasileiros, como para nós dos dias de hoje. Esse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está dizendo assim, dê um bom testemunho, seja fiel aos princípios da Bíblia, ande na minha presença, guarde os meus mandamentos. Para ampliar isso aqui, para você entender melhor, vamos para Tiago. Eu vou abrir a Bíblia aqui na carta de Tiago, bem no finalzinho da Bíblia, e você vai ver o que esse texto de Tiago nos apresenta. Está bem aqui, logo depois de Hebreus. Bom, eu já tenho aqui Tiago, capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Ouça, especialmente o 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Esse é o 10. Paremos um pouquinho aqui. Então, aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, mas tropeça em um, ou seja, não guarda um, é como se não guardasse nenhum. Deu para você entender? Agora eu vou ler para você o verso 11. Olha o 11. Diz, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Claro, então se são 10 mandamentos e eu obedeço 9 e deixo um de lado, é como se eu não obedecesse nenhum. Agora, pasmem com o verso 12. O 12 diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha que frase preciosa. A frase é muito preciosa. O texto é claro quando fala, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, viva aquilo que você fala e fale
aquilo que você vive. Resumindo, não tome o nome de Deus em vão. Tem que haver uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Entre o que eu faço e o que eu falo. Porque o problema hoje do cristianismo no mundo, nós temos vários problemas, mas um dos problemas que nós temos como cristãos é uma contradição entre o que os cristãos falam e o que eles fazem. Como dizia algumas pessoas famosas do passado, entre elas Gandhi. Gandhi chegou a dizer: eu seria cristão se não fossem os cristãos. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: vocês são cristãos, mas vocês estão transgredindo e levando o nome de Deus em vão. Ou seja, estão quebrando o terceiro mandamento. E hoje, há muitas pessoas sinceras, há muitas pessoas inteligentes, existem muitas pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas verdadeiras, que quando olham assim para uma fatia dos cristãos, para uma parte dos cristãos, eles olham e eles entram em desespero. Porque eles pensam assim: isso é ser cristão? Se isso é ser cristão, eu nunca serei. Isso é ser um evangélico? Se ser um evangélico é assim, jamais serei evangélico. E a culpa não está nele. Está naquele que está dando um falso testemunho. Está naquele que está tomando o nome de Deus em vão. Então, por favor, tome muito cuidado com esse assunto. Tá bem? Agora, o problema não está só no fato de uma pessoa se dizer serva de Deus ou cristã e aí dar um mau testemunho. O assunto é um pouco mais amplo. Por exemplo, hoje você percebe que o cristianismo está muito descaracterizado do que a Bíblia diz. Hoje, no afã de evangelizar, com o propósito de ganhar almas para o Senhor, com o objetivo de tentar levar a mensagem mais longe, existem pessoas que estão nivelando por baixo e que estão negociando na mesa do inimigo. Ou seja, o que hoje nós estamos vendo, nós não víamos alguns anos atrás. Hoje a coisa desandou. Desandou de tal maneira em que as pessoas estão tentando torcer a Bíblia para fazer com que a Bíblia diga uma coisa que ela não está dizendo. Então, nós vemos hoje, as músicas que são usadas em muitas reuniões são músicas que são mundanas, ritmos mundanos e ritmos, muitas vezes, sensuais, pornográficos. Só que algumas denominações pegam essas músicas que são mundanas, que são sensuais, que são pornográficas, e só trocam a letra. Essas pessoas mantêm o ritmo, a melodia e trocam a letra. Põem a letra da Bíblia. E com isso acham que estão atraindo multidões. Ei, cuidado, viu? Muito cuidado, porque esse tipo de atitude não é evangelismo nem aqui nem na China. Isso nunca foi evangelismo. E algumas pessoas, as pessoas que pensam um pouquinho, elas batem o olho e já sabem. Então não é assim que funciona. Quer dizer, para eu ganhar um drogado, eu não preciso me drogar. Para eu ganhar uma prostituta ou um prostituto, eu não preciso ser um prostituto ou uma prostituta. Para eu ganhar um bandido, eu não preciso ser um bandido. O que Jesus disse, sim, é se misturar com as pessoas, desejando o bem, amando as pessoas, ajudando as pessoas, e então terminar dizendo, segue-me. Ou seja, siga Jesus. Nós temos que nos fazer de fraco para ganhar os fracos, mas não ser o fraco. O que a Bíblia está dizendo é que você tem que se aproximar das pessoas e amar as pessoas. Mas não diz para você fazer o que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque se você vai no nível delas e você vai fazer o que elas estão fazendo de errado, de pecado, de rebeldia, como é que você vai ganhar essa pessoa para Jesus? Se ao invés de você trazer a pessoa para o seu nível, você está indo para o nível delas. Ou seja, você está fazendo exatamente os pecados que ela está fazendo. Então por que ela vai mudar de vida se você já está no nível delas? Não faz nenhum sentido. Ok? Quando você vai para Mateus capítulo 10, verso 16, sabe o que diz Mateus 10, 16? Fala assim, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Deus manda a ovelha para o meio dos lobos, ou seja, Deus manda a pessoa convertida para o meio de pessoas não convertidas. O objetivo é que a ovelha influencie o lobo para que o lobo se converta em ovelha. Não está dizendo que a ovelha tem que se tornar um lobo para ir para o meio dos lobos. Está dizendo que você tem que ir para o meio dos lobos
como ovelha, para influenciar o lobo, para que o lobo se converta. Esse é um cuidado que devemos tomar e devemos estar atentos. Por isso que o terceiro mandamento fala, não tome o nome de Deus em vão. E é por aí também que estão tomando o nome de Deus em vão. É por esse caminho, muitas vezes, que as pessoas estão banalizando o evangelho, banalizando a fé, e tudo isso tem por trás um plano financeiro no mundo religioso. Um plano financeiro no mundo religioso. Então você tem que, abrir o olho, vigiar, orar e fazer exatamente o que tem que ser feito de acordo com a Bíblia. O texto bíblico continua dizendo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui em Tiago 2, verso 12, fala, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Porque, na verdade, todos nós seremos julgados com base na lei de Deus. O texto aqui de Tiago, capítulo 2, versículo 12, na parte final, diz assim, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, essa lei, os 10 mandamentos, serão os mandamentos usados como norma para o juízo final, para o julgamento final. Então, por esta razão, devemos seguir os passos de Jesus e obedecer os seus mandamentos. Por falar em Jesus, lembre-se que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele é o exemplo maior. Veja que não havia incoerência entre a fala de Jesus e a vida de Jesus. Não havia contradição entre a teoria e a prática, entre o discurso e a vida de Jesus. Por isso que Jesus foi o que foi e é o que é. Porque Jesus vivia exatamente aquilo que ele ensinava. E nós devemos aprender com o mestre e ser exatamente como ele foi. Está claro para você? Vamos voltar então para o terceiro mandamento em Êxodo capítulo 20. Voltando para o terceiro mandamento, vamos ler agora e vamos nos concentrar na segunda parte. O verso 7 fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está claro isso? E aí diz assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Além do mau testemunho ser exatamente aquilo que a Bíblia está chamando a atenção para que a gente não faça, tem um outro detalhe aqui. O detalhe é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam o nome de Deus em ambientes impróprios e num contexto impróprio. Por exemplo, a pessoa diz assim, puxa, eu vou usar droga hoje. Se Deus quiser, hoje eu vou conseguir a droga e vou usar. Então veja, está usando o nome de Deus em vão. Outra pessoa diz assim, bom, hoje eu vou fazer tal coisa e com a graça de Deus vai dar certo. E dependendo do que ele fala, está fora do contexto e acaba tomando o nome de Deus em vão. Uma vez alguém falou assim, eu vou jogar na loteria e vou jogar na telecena e se Deus quiser eu vou ganhar e vou ajudar fulano, ciclano e beltrano. Está errado, porque Deus não apoia jogos de azar. A Bíblia não apoia jogos de azar. Então, nesse caso, a pessoa estaria tomando o nome de Deus em vão. E tem mais uma coisa. Muitas vezes se usa o nome de Deus em músicas que não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes se usa o nome de Deus em contextos que são totalmente errados. Às vezes numa piada. Às vezes nessas piadas pornográficas. As pessoas estão usando o nome de Deus em vão. Quantas e quantas vezes? Outra coisa, quantas pessoas juram por Deus? Diz assim, eu juro por Deus, eu juro não sei o quê. Não pode, amigo, está errado. Não podemos jurar pelo nome de Deus. Nós temos que ser fiéis e honestos e ponto final. Deu para você entender ou não? Agora, esse assunto, ele é muito mais complexo e muito mais amplo. Eu estou fazendo um resumo para você pensar comigo e meditar comigo. Então, para a gente finalizar essa meditação, eu quero convidar você a chegar mais perto. Vem cá, vamos sentar aqui no sofá. Vamos sentar aqui no meu sofá e vamos ter aquela conversa final para que a gente possa tomar decisões juntos. O mandamento diz, não tome o nome de Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deu para você entender, meu irmão? Deu para você entender, minha irmã? Deus está dizendo que ele não vai ter por inocente. Mas eu era inocente, eu não sabia. Não. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Estou falando para alguém que um dia esteve nos caminhos de Deus e hoje se afastou. Estou falando para alguém que um dia esteve na casa de Deus e agora está distante. Estou falando para alguém que um tempo
teve o temor de Deus no coração, lia a Bíblia, orava, tinha esse temor de Deus. Hoje não tem mais. Hoje você está vivendo uma vida totalmente fora, uma vida de rebeldia, uma vida de transgressão, uma vida totalmente contra aos princípios da lei. A você que um dia aceitou os 10 mandamentos, a você que um dia foi batizado, a você que um dia entregou seu coração a Jesus. Hoje você está totalmente distante, totalmente fora e muitas vezes vivendo uma vida de rebeldia. E como você se afastou muito, a tua consciência já não acusa mais. Você já não sente o peso do pecado como sentia antes. O que antes era errado para você, hoje já não é. E você vive como se tudo fosse normal. Na verdade, a sua consciência está cauterizada. Cauterizou. E por isso, você acha tudo normal. Mas aqui entre nós, não é normal. Eu quero convidar você a olhar no espelho. Eu quero convidar você a olhar no espelho da vida. E o espelho maior que eu quero te mostrar é a lei de Deus. Os 10 mandamentos são o espelho. Dá uma olhadinha no espelho. Olha de novo os 10 mandamentos. Leia um por um. E aí faça uma reflexão. E veja se você está vivendo conforme deve viver. Deus tem um plano para você. Deus tem uma proposta melhor para você. Deus pode mudar sua vida agora mesmo. Agora mesmo. É isso aí. Estou falando com você, meu amigo. Você que está me assistindo no quarto. Você que está sozinho. Todo mundo viajou, você está sozinho. Você está sozinha. E você está assistindo a Arena. Não sabe nem por quê. Mas Deus está chamando você. Venha. Venha do jeito que você está. Comece hoje a viver uma nova vida. Comece hoje a viver uma nova etapa na sua vida. Nasça de novo. Peça o batismo. Peça o rebatismo. Procure uma igreja adventista. Aparece aqui o site encontreumaigreja.com.br. Localize a igreja, vai lá. Diga ao pastor, o pastor Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. Me ajuda. Eu quero aprender mais, eu quero crescer mais, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser batizado, eu quero nascer de novo, eu não quero mais tomar o nome de Deus em vão. Faça isso e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Amém? Amém. Parabéns. Então, eu vou orar por você, pela decisão que você acabou de tomar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, aqui estou com esse amigo, com essa amiga, com essa família, com essa pessoa, para pedir, Senhor, uma bênção para ela. Ela acaba de decidir de seguir os teus mandamentos, de obedecer os teus mandamentos, seguindo os passos de Jesus. Essa pessoa acaba de decidir nascer de novo. E eu a entrego nas tuas mãos. Derrama as tuas bênçãos sobre ela e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.